Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Sexta-feira, meu povo, tem como tema nenhum trono terrestre. Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou o seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E antes de nós entrarmos no nosso comentário, eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, porque se o canal tem te ajudado a entender um pouco mais sobre a lição dos jovens, sobre todo o conteúdo que é produzido aqui no canal, também com certeza irá ajudar mais pessoas a compreenderem essas coisas. Como eu estava dizendo, sexta-feira tem como tema nenhum trono terrestre. Durante toda essa semana nós conversamos um pouco de como Cristo apresentava a liberdade, se é necessário uma união do Estado, uma separação do Estado, qual que é a perspectiva bíblica que nós temos em relação a isso. Se por acaso você perdeu qualquer comentário da semana, estou deixando um card aqui em cima da playlist da semana para você assistir o comentário que você perdeu. Tivemos alguns vídeos que saíram fora do horário por motivo X, Y e Z, mas se você perdeu o comentário, está lá, só clicar e assistir. E nessa sexta-feira eu trouxe para vocês alguns textos de Ellen White de dois livros, O Desejado de Todas as Nações e também de Testemunhos para a Igreja, volume 1. Primeiro, eu quero começar lendo para vocês aqui O Desejado de Todas as Nações, a página 480. E aqui Ellen White escreve o seguinte, Os espias esperavam que Jesus respondesse diretamente à pergunta de uma ou de outra maneira. Se ele dissesse, não é lícito dar tributo a César, seria levado às autoridades romanas e preso por despertar rebelião. Se declarasse ser lícito pagar o tributo, planejavam acusá-lo perante o povo como contrário à lei divina. Então, sentiriam-se confusos e derrotados. Seus planos foram frustrados. A maneira direta como Jesus resolveu a questão deixou-os sem ter o que dizer. A resposta de Cristo não foi uma evasiva, mas uma réplica sincera. Segurando a moeda romana, em que estavam o nome e a imagem de César, declarou que, uma vez que estavam vivendo debaixo do poder romano, deviam prestar-lhe o apoio que lhes exigia, no que não estivessem em oposição a um dever mais elevado. Mas, embora pacificamente sujeitos às leis da terra, deviam ser primeiramente leais a Deus em todas as situações. E agora aqui na página 406 e 407, ela continua do mesmo livro apresentando essa ideia. Ela fala o seguinte, Hoje, porém, no mundo religioso, existem multidões que acreditam estar trabalhando pelo estabelecimento do reino de Cristo como domínio terrestre. Desejam tornar Nosso Senhor o governante dos reinos deste mundo, o líder em seus tribunais e reuniões, em suas câmaras legislativas, seus palácios e centros de negócios. Esperam que ele governe por meio de decretos reforçados por autoridade humana. Sendo que Cristo não está aqui pessoalmente, eles próprios tentam agir em seu lugar para executar as leis de seu reino. O estabelecimento de tal reino era o que desejavam os judeus do tempo de Cristo. Teriam recebido a Jesus se ele estivesse disposto a estabelecer um domínio terrestre, impor o que consideravam como sendo leis de Deus e torná-los representantes de sua vontade e instrumentos de sua autoridade. Mas ele disse, meu reino não é deste mundo. Não quis aceitar o trono terrestre. O governo sobre o qual Jesus viveu era corrupto e opressivo. Havia abusos por todo lado, extorsões, intolerância e crueldade. Apesar disso, o Salvador não tentou fazer uma reforma civil, não atacou nenhum abuso nacional, nem condenou os inimigos da nação. Não interferiu na autoridade nem na administração dos que estavam no poder. Aquele que foi nosso exemplo permaneceu afastado dos governos terrestres, não porque fosse indiferente às aflições das pessoas, mas porque o remédio não consistia em medidas meramente humanas e externas. Para ser eficiente, a cura deve atingir a própria pessoa, individualmente, e regenerar o coração. Agora aqui, em Testemunhos para a Igreja, volume 1, lá na página 324, ela diz o seguinte: Vi que o nosso dever em cada caso é obedecer às leis de nossa pátria, a menos que se oponham às leis que Deus proferiu com voz audível no Monte Sinai e depois com o próprio dedo gravou em pedra. Na sua mente imprimirei as minhas leis e também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Quem tem a lei de Deus escrita no coração obedecerá mais a Deus
do que aos homens, e preferirá desobedecer a todos os homens a desviar-se um mínimo que seja dos mandamentos de Deus. O povo de Deus, ensinado pela inspiração da verdade e guiado por uma consciência pura a viver segundo toda a palavra de Deus, terá sua lei escrita no coração como única autoridade que reconhece ou consente em obedecer. Percebe que aqui Ellen White ela apresenta dois tópicos claros aqui. Primeiramente, a forma que nós devemos nos portar. Nós estamos sujeitos às leis humanas? Sim. Por quê? Porque você é brasileiro. Porque você está assistindo de outro país, português, enfim. Você está debaixo das leis da onde você se encontra. Você não pode fazer coisas das quais a sua lei nacional diz que você não pode fazer, desde que estas leis não estejam contra a palavra de Deus. É por isso que Cristo mostra a moeda e fala: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, aquilo que é minha responsabilidade para com o país, a cidade, o estado na qual eu estou, eu preciso respeitar. Mas a lei de Deus sempre vai estar acima disso. E é tão interessante a gente olhar para esse contexto que já linka com o segundo aspecto que Ellen White fala, que muitas pessoas hoje estão aí no meio político defendendo uma bandeira de Cristo, a bandeira de Deus, e tentando impor leis e obrigações para que as outras pessoas aceitem essa verdade. Quantas vezes na política aí que nós temos nos últimos anos, pessoas que são cristãs ou se dizem cristãs, levam o nome de Cristo, são pastores de denominação XYZ, fazem lá a bancada evangélica no Congresso para falar, para defender, não, porque a Bíblia diz isso, não, porque a Bíblia diz aquilo, e nós não podemos deixar as leis tais fazerem tal coisa, porque vai contra a palavra de Deus, porque é isso, porque é aquilo. Jesus não fazia isso, e não é para ser feito dessa forma. Tem que ter uma separação entre igreja e Estado. Ou seja, o que a Bíblia diz, eu preciso viver, e eu preciso argumentar, mas eu não posso obrigar as pessoas a fazerem isso. Quando nós depositamos as nossas confianças nesse grupo, nesse propósito, nessa ideia, nós estamos agindo exatamente como os fariseus, os saduceus, que acreditavam que o Messias viria para satisfazer as necessidades deles, para ser um rei daquele momento, resolver os problemas da nação naquele instante. Porém, Cristo não veio para resolver aquele problema, Cristo veio para resolver o problema do pecado. Cristo veio para iniciar o seu reino eterno, ele veio para chamar os seus súditos e ele voltará mais uma vez para resgatar os seus súditos e levar para este reino eterno. Ou seja, todas as vezes que nós tentamos colocar as nossas perspectivas em cima de Cristo, tentando colocar ele dentro de uma caixinha de coisas que eu quero que ele faça, eu estou tentando limitar a Cristo, eu estou agindo de uma forma errada, eu estou agindo igual o fariseu, igual um saduceu. Ou seja, precisamos realmente viver como Cristo apresenta. Nós precisamos viver como Cristo fala que nós devemos agir. Nós precisamos seguir o exemplo de Cristo Jesus. Cristo, ele respeitava a autoridade romana. Cristo, ele foi um bom cidadão. E Cristo não desviou nem para a direita, nem para a esquerda da palavra de Deus. Que nós possamos ter essa mesma inspiração, essa mesma vontade, esse mesmo desejo de respeitarmos as leis, não obrigando alguém a obedecer as leis que nós entendemos da Bíblia, mas argumentando, justificando, deixando que o Espírito Santo trabalhe, mas sim proclamando essa verdade e não utilizando a força, não utilizando as leis humanas para que essas pessoas façam ou deixem de fazer aquilo que a Bíblia diz que é correto. Todas as pessoas têm direito ao livre-arbítrio, seja você que defende uma ideia, seja eu que defendo uma ideia, ou seja a pessoa que pensa completamente diferente de nós. Todas as pessoas têm direito ao livre-arbítrio. Cristo morreu na cruz porque ele defendia o livre-arbítrio. E porque você se acha, ou porque eu me acho, no direito de cercear o livre-arbítrio de uma outra pessoa? Pensemos e olhemos para o exemplo de Cristo Jesus. Ele deu a vida por um propósito, de nos salvar. Porque eu e você temos o direito de diminuir isso e colocarmos as nossas vontades acima da dele? Pense nisso, mas neste momento eu convido você fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos, de estarmos na sua santa presença. Gratos somos, pois mais uma vez o Senhor fala ao nosso coração e o Senhor nos apresenta essas verdades tão claras, meu Pai, de como nós devemos nos portar. Nós estamos entendendo que as pessoas elas têm liberdade, livre-arbítrio, meu Pai, e que eu não posso obrigar alguém a aceitar a tua verdade. Eu não posso obrigar através de leis humanas
aquilo que a tua palavra defende, mas eu preciso me posicionar a favor da tua palavra, independente das leis humanas. Eu preciso também respeitar as palavras da autoridade que não vão contra a tua autoridade, meu Pai. Trabalhe em nós, nos auxilie a realmente entendermos essas coisas, meu Pai, e realmente vivermos de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu querer. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, bem como perdoamos aqueles que erraram contra nós, e tudo isso eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então, quando você se inscreve no canal e ativa o sininho, você sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados no canal. Também deixa seu like aqui embaixo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, o conteúdo é de relevância e que ele pode recomendar para mais pessoas, assim como você pode recomendar clicando aqui embaixo no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você acha melhor de levar a mensagem de Deus a mais pessoas. E também clica aqui, nessa playlist da lição dos jovens ou nessa playlist das meditações que eu fazia os sábados com vocês. Então é isso, galera. Espero que você tenha uma sexta-feira abençoada, um santo sábado na presença do Senhor. E domingo estou de volta aqui no canal com a lição 6, que tem como tema Coalização contra Cristo. Um forte abraço e até mais.